filme começa mostrando mãos metálicas costurando uma boneca. Logo troca para um palácio cor-de-rosa onde uma família está se mudando. A filha da família se chama Coraline, e ela é idêntica à boneca do início do filme. A menina está brincando no jardim de casa, até que viu um barulho e tocou uma pedra, mas sem querer ela acertou um gato. Então fugiu com medo de um gatinho. O gato ficou correndo atrás dela, e Coraline diz que está procurando um poço. Então lá vem um garoto com bicicleta e uma máscara estranha. Ele tira uma onda com a cara da Coraline, ao perceber que ela está procurando um poço com um galho, e que ela está bem em cima dele. Ele diz que o poço é tão fundo que tem como ver as estrelas, mesmo quando está de dia. Depois ele se apresenta como Waibe, mas no meio da conversa, ele escuta sua avó chamando e vai embora. Coraline tem uma mini discussão com sua mãe, por ela não ouvir e não ter guardado suas próprias coisas. Depois sua mãe dá um pacote que um amigo tinha deixado. Era de Waibe. Tinha um bilhete explicando o que achou no baú da avó dele e era a boneca idêntica à Coraline que vimos anteriormente. Então ela vai falar com o pai para pedir as ferramentas de jardinagem, mas ele diz não por estar chovendo muito. Ela fica fazendo barulho até que ele se cansa e manda explorar a casa. Ela faz isso, e depois de olhar toda a casa, ela acha uma portinha na parede. Ela chama sua mãe para abrir a porta e ela vai irritada. Diz que se abrir é para Coraline parar de incomodá-la. Ela abre com uma chave no mínimo diferente, mas do outro lado só tem tijolos. À noite os ratinhos aparecem pela parede de tijolos, e depois um deles aparece embaixo da cama de Coraline. Ela segue até a portinha, mas dessa vez ela tem uma espécie de túnel azul e roxo. Coraline atravessa, e do outro lado tem uma casa quase igual a dela, mas nela sua mãe tem botões no lugar dos olhos. Mas sua outra mãe pede para ela chamar o outro pai para a janta. Ele também tem botões no lugar dos olhos, mas esse era mais alegre que seu verdadeiro pai. Ela vai comer com eles, mais diferente da sua casa normal. Ali a comida era realmente boa. Uma mulher disse que todos têm uma outra mãe e que depois as duas vão brincar de esconde-esconde na chuva. Mas a criança disse que precisa voltar para casa. Eles mostram para Coraline seu quarto naquele mundo e ela dorme ali mesmo, mas ao acordar está novamente em seu quarto original. A guria conta a seus pais o sonho que teve, mas eles não a levam a sério. Sua mãe disse para ela ver suas vizinhas dançarinas que não batem muito bem na cabeça. Ela sai de casa, mas vê as encomendas para um tal de Sr. Bobinsky, então vai entregar para ele em outra parte da casa. Ela vê que onde ele mora é bem estranho. O Sr. Bobinsky aparece que nem um fantasma atrás dela e diz que o circuito de camundongos ainda não está pronto. E esse cara é bem esquisito, para não falar outra coisa. Mas quando ela estava indo embora, ele a chama e diz que os camundongos mandaram um recado para ela, para que não passasse mais pela pequena porta. Ela deixa isso pra lá e vai pegar sua mala que tinha sua boina. Depois vai ver suas vizinhas dançarinas que por algum motivo empalham os cachorros que vão de arrasta. Ela ganha uma xícara de chá e a senhorita Spink diz que vai ler as folhas de chá de Coraline, e então fala que ela corre um grande perigo. A senhorita Forcible fala que ela não enxerga direito e diz que está vendo um romance para Coraline. Elas veem uma mão medonha e uma girafa. Ela pergunta o que deveria fazer, mas elas respondem uma coisa nada a ver com a outra. Ela vai embora e no caminho encontra o Waibe, que está caçando lesmos com um gato. Ela pergunta sobre a boneca, ele diz que não a fez e provavelmente ela é tão velha quanto a casa. Ele diz também que sua avó proibiu de entrar no palácio cor-de-rosa por ela achar perigoso, já que ela tinha uma irmã gêmea que sumiu quando era apenas uma criança. A sua avó diz que ela foi roubada, só que não dá tempo de explicar direito, porque sua avó o chama e ele tem que ir embora. À noite em seu quarto, Coraline bota um pedaço de queijo perto da porta para atrair os ratinhos. Ela corre atrás deles até a portinha e o portal estava lá de novo. Mesmo depois de todos esses sinais de que o outro mundo não era coisa boa, ela inventa de atravessar o túnel mesmo assim. Lá sua mãe estava cozinhando novamente. Ela pede para Coraline ir atrás do outro pai no jardim. Diferente do seu mundo, que tudo era morto e cinza, lá tudo é extremamente bonito e vivo. Seu outro pai mostra que o jardim dali forma seu rosto. No jantar, a outra mãe diz que o Sr. Bobinsky a chamou para ver a apresentação dos camundongos essa noite. Abby chega para ir com ela. Nesse mundo o garoto não fala, já que a outra mãe achou que Coraline gostaria mais dele assim. No circo, os camundongos fazem uma apresentação toda bonitinha, e até o Sr. Bobinsky está mais apresentável. Depois vemos Coraline sendo posta na cama. No dia seguinte, ela vai com sua mãe para fazer compras para a escola, mas ela só compra roupas cinzas sem graça para a guria. Elas têm outra discussão no carro sobre o outro mundo que sua mãe acha que não existe. Em casa, ela vê que não tem muita comida, então convida Coraline para ir ao mercado com ela. A menina rejeita e dá pra ver nessa cena que a mãe dela fica mal por não ter uma boa relação com sua filha. Enquanto sua mãe vai ao mercado, Coraline vai para a portinha e o portal estava lá. Assim ela pode ter certeza que o outro mundo é real. Ao chegar lá, ela vê muita comida e presentes para ela, e mais um bilhete dizendo que suas vizinhas a convidaram para ir na casa delas depois do almoço. Na rua, ela vê um gato preto, que é o mesmo de seu mundo, a única diferença é que lá ele fala. Ele conta que a outra mãe odeia gatos e que aquilo não é um mundo de fantasia, mas ele escuta um barulho e vai embora. Na casa das vizinhas, elas começam uma bela apresentação e meu Deus, que desgraça é essa? Alvejante. Saia daqui, vai embora. Estava indo tudo bem, até que a corda que segurava o funcionário se rompeu e tudo vai abaixo.
A cortina se fechou e depois um cachorro empurrou um balde com água. E lá em cima elas mostram que a figura de velha era só atrás. Elas continuam a apresentação e no final se jogam no balde. Depois ela se encontrou com seus outros pais. Sua outra mãe disse que ela poderia ficar naquele mundo para sempre, que é bem melhor que o original. Mas para isso ela teria que colocar botões no lugar dos olhos. Mas ela obviamente nega. Coraline vai para a cama, mas quando acorda continua no outro mundo. Ela fala com outro pai, mas ele parece diferente, então sai correndo. No caminho ela encontrou outro gato e percebe que esse mundo está se desfazendo. O gato explica que essa é a parte vazia daquele mundo e que a outra mãe só fez o que sabia que Coraline gostaria. Depois de andar um pouco, o Palácio Cor-de-Rosa reaparece na frente dela, mesmo com a guria andando em linha reta para a direção oposta. O gato ouve um barulho dos arbustos e era um camundongo. Então o gato captura e o mata. Ele explica que aquele rato estava soando um alerta. Ela entra na casa e vai até o cômodo onde fica a portinha, mas outra mãe estava lá esperando e impediu. As duas entram numa discussão e a outra mãe vai se transformando numa mulher alta, magra e esquisita. A doida joga Coraline para dentro do espelho, e lá é tudo escuro e empoeirado, mas não vazio. Há 3 espíritos de crianças. Eles explicam que a outra mãe, ou como é seu nome de verdade, Belladama, os espionava com os olhos das bonecas. Ela via que as crianças eram felizes e deu a elas tudo o que queriam, mas como eles sempre queriam mais e mais, acabaram aceitando colocar botões no lugar dos olhos. Depois de fazer isso, ela se trancou no espelho e engoliu a vida deles. Ao ouvir isso, Coraline disse que tentará derrotá-la. E as crianças pedem que ela ache os olhos deles para finalmente serem livres, mas no meio da conversa ela é resgatada pelo Ibe, e com a ajuda dele, ela consegue ir para casa. Porém, tudo estava vazio, os pais haviam sumido, ela vai atender a campainha, mas era só o Ibe. Ele queria de volta a boneca porque era da sua falecida tia-avó. Enquanto vai procurando a boneca, Coraline conta pra ele sobre a Belladama. Ele não acredita nela e foge. Do lado de fora da casa, ela vê o carro de sua mãe, mas estava vazio, com exceção do celular dela. Ela liga para seu pai, mas ele estava desligado. Então ela vai falar com suas vizinhas malucas sobre seus pais, mas elas não sabiam do paradeiro deles. Então Senhorita Spinkle faz para ela um triângulo com um buraco no meio feito de doces velhos. Ela diz que é bom para coisas ruins e a Senhorita Forcible diz que é bom para achar coisas perdidas. Elas começam a discutir sobre a serventia do objeto, e então Coraline vai embora. Ela vai dormir no quarto dos seus pais, e faz versões de travesseiro deles e vai dormir. No dia seguinte, ela é acordada pelo gato. A guria pergunta se ele sabe onde seus pais estão. Ele pisca e ela segue até o espelho onde eles estão presos, olhando por um globo de neve. Ela percebe que a única maneira de ter seus pais de volta é enfrentando a Belladama. Então ela juntou algumas coisas e foi para outro mundo. Lá o gato sugere a ela que desafie outra mãe no jogo. Ela com certeza ia trapacear, mas também não irá recusar. Ela vê sua mãe no fim do turno, mas era só a Belladama se fazendo. E seu outro pai, que agora está com uma aparência bem diferente. A pega e a coloca numa cadeira de inseto que a abraça. Belladama usa um camundongo para pegar a chave e trancar a portinha. Coraline pergunta por que ela não usar a própria chave. O outro pai explica que só existe uma chave. A criança então desafia num jogo de exploração. Ela teria que achar seus pais e as almas das crianças perdidas. Se ela perdesse, Belladama poderia costurar os botões e Coraline ficaria do seu lado para sempre. Mas se a guria ganhasse, a outra mãe teria que libertar Coraline, seus pais e as crianças. Obviamente ela aceita. Coraline vai pro jardim. Porém, todas as plantas começam a atacá-la, e por pouco ela consegue destruí-las. Depois aparecem 3 beija-flores para roubar seu triângulo. Então ela percebe que se olhar pelo buraco, dá pra ver tudo cinza, exceto pela alma das crianças. Mas ela estava no carrinho de louva-a-Deus e a Belladama estava controlando outro pai para atacar Coraline. Mas então ele foi para uma ponte que quebrou, fazendo cair. Mas antes de sumirem minhas plantas, outro pai entregou o olho a Coraline. E todo o jardim ficou cinza. Depois disso, ela foi para a casa das vizinhas dançarinas ao ouvir uma delas cantando. O teatro estava escuro e os cachorros viraram morcegos. E acima do palco havia uma embalagem de bala. E olhando pelo triângulo, Coraline viu que entre as mãos das mulheres estava o outro olho de criança. Ela tenta pegar, mas os vizinhos acordam e ficam tentando puxar a mão da Coraline. Então ela pega a lanterna e joga nos morcegos. E eles atacam as mulheres. Então Coraline consegue pegar o olho e novamente tudo fica cinza. Então ela vai até a casa de Bobinski, onde a Belladama usou roupas de outro Abby para fazer uma bandeira e assustar Coraline. Ela entra na casa e seu vizinho de cima recepciona, mas ele parecia meio vazio de certa forma. Ele mostra para Coraline uma bolinha onde estava a última alma. Ele fica fazendo jogos mentais com ela para tentar convencê-la a ficar com eles, mas ela não cai nessa e ao tirar o chapéu dele, ela vê que ele era apenas um amontoado de ratos, e um deles estava indo embora com a bolinha. Eles atacam e ela joga o triângulo no rato, mas ele desvia e ela cai na varanda, que começa a se desmontar da casa. Ela cai no chão e percebe que está sem a pedra, sem a bolinha, quase sem tempo. Porém, seu gato Salvador aparece com a bolinha,
porque ele odeia ratos. Novamente, o outro mundo tá ficando cinza, só que o tempo acaba e começa a se desintegrar. Coraline vai pra casa, mas ela também está se desfazendo, só que bem mais lentamente. Ela encontra a Bela Dama, mas sua aparência está bem pior do que antes do jogo. Elas conversam sobre a garota não ter encontrado seus pais ainda, mas as almas alertam para ela ser esperta, já que mesmo que vença, a vila não a deixará ir embora. Coraline diz que eles estão atrás da portinha, enquanto ela ia ver, o gato os acha no globo de neve. Então Coraline taca o gato na cara dela e pega o globo de neve. O gato consegue arrancar os botões da cara dela, então a Bela Dama faz o chão desabar, mostrando que aquele mundo não passa da teia da aranha, que pacientemente esperava por uma presa para saciar sua fome. Coraline escala a teia e chega na portinha. As almas ajudam a fechá-la, mas a mão da mulher é arrancada no processo. Ao chegar em sua verdadeira casa, a criança percebe que seu globo de neve estava quebrado, mas bem na hora seus pais chegam cobertos de neve. Porém, os dois não lembravam do que tinha acontecido. Eles a repreenderam pela bagunça que ela fez e por ter se machucado, mas depois dizem para ela se arrumar que eles iam jantar fora. À noite, os pais de Coraline a põem para dormir. Eles pareciam bem mais alegres e felizes com ela, mas não sei se foi por estarem felizes pelo sucesso no trabalho, ou se estavam sendo controlados pela Bela Dama para serem maus pais esse tempo todo. Isso fica a critério de vocês. Antes de sair do quarto, a mãe dela ainda dá de presente as luvas que ela tinha dito não no começo do filme. O gato aparece na janela e Coraline pede desculpas por ter jogado ele na cara da Bela Dama. Ele a perdoa e os dois vão pra cama dela. Ela bota as almas embaixo do travesseiro e vai dormir. As almas aparecem no sonho de Coraline para agradecer pela ajuda, mas também alerta de que ainda não acabou, e que a menina corre perigo porque a Bela Dama está atrás da chave, já que só existe uma. Ela acorda e vai pra rua. O filme mostra que a mão da outra mãe está indo atrás dela. A mão agarra a guarda da chave e sai arrastando ela com Coraline junto. Mas Obi aparece e pega a mão que começa a atacá-lo. Os dois quase caem no poço, mas Coraline consegue enrolar a mão em um pano. Então Abby joga uma pedra em cima, assim a quebrando. Eles enrolam a mão e a pedra no pano com a chave e jogam no poço. E em seguida o fecham. O Abby pede desculpas por não ter acreditado nela antes. E explica que mudou de ideia depois da sua avó mostrar uma foto dela e sua irmã gêmea antes dela desaparecer. Então os dois fazem as pazes. No outro dia, eles fazem uma espécie de festa no jardim. Todos os vizinhos participam e tudo acaba bem. Mas será que foi realmente o fim? E esse filme é muito foda. A história, os personagens, o suspense, a atmosfera de terror do fim, a Coraline que é uma protagonista muito bem construída, a Bela Dama que é uma das melhores antagonistas das animações de todos os tempos, o mistério que envolve todo o background do filme, o stop motion que pra mim é o melhor tipo de animação de filmes, e dá pra ver pelos detalhes que esse foi feito com toda atenção e carinho. Por uma animação que arrisco dizer que é perfeita em todos os sentidos. Não à toa ele foi muito bem avaliado tanto pela crítica quanto pelo público. O filme custou 60 milhões e arrecadou cerca de 124,6 milhões de dólares. O filme foi indicado ao Oscar de 2010 na categoria de melhor animação longa-metragem, mas infelizmente perdeu para Up, o que pra mim sinceramente é uma injustiça. Up é um baita filme, mas Coraline com certeza é melhor. De qualquer forma eu dou um 10 para esse filme. Sem sombra de dúvidas, é a minha animação favorita. Enfim, esse foi o vídeo, dê like se gostaram, se inscrevam se quiserem, obrigado por assistir e tchau.